ou da ins? Eis a questão. Se você já topou com essas 3 palavrinhas, talvez tenha ficado se perguntando se realmente existe uma diferença entre elas, se isso é um erro de digitação, ou se é tudo a mesma coisa e dá para escrever de qualquer jeito. Bom, a notícia é que existe sim uma diferença entre elas, mas não se preocupe porque esse é o tema da aula de hoje e eu vou explicar certinho como é que isso funciona. Los geht's! Hallo liebe Leute, ich bin Bianca und das ist mein Kanal Alemão Sem Chucrute. O tema da aula de hoje então é a preposição in. Essa é uma preposição bem comum e a gente pode traduzir ela, no geral, para a mesma preposição em do português. Como, por exemplo, na frase eu moro em Berlim, ich wohne in Berlin. Ela pode ainda ser traduzida como a preposição dentro de, como, por exemplo, na frase as roupas estão dentro da máquina de lavar roupas. Die Kleidung ist in der Waschmaschine. E por fim, ela também é uma preposição de movimento e pode ser utilizada para falar para ou a, como por exemplo na frase eu vou à igreja, ich gehe in die Kirche. Geralmente esse in, como para ou a, ele é utilizado para lugares onde a gente acaba passando um bocadinho de tempo a mais e não só vai resolver alguma coisinha rápida. Isso acontece bastante como, por exemplo, a igreja, o cinema, o restaurante. Ok aqui com relação ao significado? Então, in tem esses 3 significados. Mas e o im com M e o ins? Tem diferença? Como que funciona? Esse in e esse ins, na verdade, são contrações do in. No português, a gente também faz contrações, né? A gente junta a preposição com o artigo. Isso acontece, por exemplo, quando eu quero falar de mais um o, eu falo do. Eu não falo essa é a mala de o João, eu falo essa mala do João, a gente junta. E a gente faz isso também com outras preposições, como a preposição em, certo? Quando a gente junta ela com um o, a gente transforma na preposição no. E não fala mais em o, eu moro em o Brasil, eu falo eu moro no Brasil, ok? Começando com o ins. Ele é a contração de in mais o das. Então, em vez de a gente falar in das, a gente fala ins. Por exemplo, para falar eu vou ao cinema em alemão, sem contrair, eu falaria ich gehe in das Kino. Mas, a grande maioria das vezes, a gente não fala in das, a gente vai contrair, vai falar ich gehe ins Kino. Já o im com M é a contração do in com N mais o dem. Quando estamos dentro do cinema, a gente vai falar, portanto, ich bin in dem Kino. Ou melhor, contraindo, ich bin im Kino. É bem difícil a gente ver a preposição separada do artigo para esses 2 casos. A gente, na grande maioria das vezes, fala im e ins ao invés de in das e in dem, ok? Bisher, alles klar? Até agora, tudo claro? A dúvida que fica para muitos agora, então, é por que em uma situação eu falo ins Kino e na outra situação eu falo im Kino? Isso acontece porque a preposição in do alemão é uma das preposições chamadas de Wechselpräpositionen. São as preposições que mudam de caso. Elas podem utilizar tanto o caso acusativo quanto o caso dativo. Se você não sabe nada sobre o assunto casos do alemão, caso dativo, caso acusativo, eu tenho uma aula completa sobre isso em um outro vídeo. Você vai precisar entender isso e ter isso bem claro, essas transformações dos artigos para você compreender essa aula de hoje. Por isso eu vou deixar o link para esse vídeo, dessa outra aula sobre o caso acusativo e dativo, na descrição desse aqui, ok? Mas vamos lá à diferença. No geral, a gente vai utilizar a preposição in com o caso acusativo quando nós estamos falando que está havendo um deslocamento na nossa ação. Vamos ver alguns exemplos. Se eu falo eu vou à cozinha, eu vou falar em alemão ich gehe in die Küche. Se eu vou ao restaurante, eu vou falar ich gehe in das Restaurant. Melhor ainda, contraindo, ich gehe ins Restaurant. Se eu estou colocando a minha jaqueta no armário, vou pendurar ela ali dentro, eu vou falar então ich hänge die Jacke in den Schrank.
Você concorda comigo que nesses 3 exemplos a gente está deslocando alguma coisa de lugar? Está trocando, a gente estava num lugar e agora a gente está num outro lugar diferente. Por exemplo, na primeira frase eu estava num cômodo e agora eu entrei e fui para o outro cômodo, que é a cozinha. Ich gehe in die Küche. No segundo exemplo, eu estava em outro lugar, certo? E agora eu vou ao restaurante. Estou me deslocando para esse lugar. Ich gehe ins Restaurant. E, por último, a jaqueta estava em qualquer outro lugar, certo? Mas agora eu vou fazer a ação de deslocar ela e pendurar ela dentro do armário. Ich hänge die Jacke in den Schrank. A ideia central, então, é que algo que estava em algum lugar está se deslocando e indo para o outro. No geral, a gente representa esse deslocamento, na grande maioria dos resumos que vocês forem encontrar, por meio da palavrinha de pergunta wohin, que significa para onde. E quando não há esse deslocamento? Nesses casos, a gente vai utilizar então a preposição in com o caso dativo. E isso geralmente é representado por aquela perguntinha wo, onde. Vamos a alguns exemplos. Ich bin in der Küche. Eu estou na cozinha ou dentro da cozinha. Ich bin im Restaurant. Ou descontraindo, né? Descontraindo não dá. Ich bin in dem Restaurant. Ou a forma mais usual, ich bin im Restaurant. Eu estou no restaurante. E para fechar, die Jacke ist in dem Schrank. Ou na forma contraída, die Jacke ist im Schrank. A jaqueta está dentro do armário. Você concorda comigo que nessas frases não tem nenhum tipo de deslocamento, não tem uma movimentação da pessoa eu ou da jaqueta de um lugar para o outro, correto? Para entender isso, então, basta você entender que se há um deslocamento, está saindo de um lugar e indo para o outro, eu vou usar o in mais o caso acusativo. E se não há nenhum deslocamento, as coisas continuam no mesmo lugar, nós vamos utilizar o in mais o dativo. Alles klar? Essa é uma particularidade dessa preposição. Tem mais algumas outras preposições que sofrem isso. No total são 9 preposições. Você reparou que eu utilizei a palavra deslocamento e não movimento? Isso é muito importante, porque deslocamento significa sempre que você estava num lugar e agora você está em outro. Movimento, você pode se movimentar no mesmo lugar. Isso é um conceito muito importante, porque existem situações em que existe movimento envolvido na nossa ação, porém a gente não está trocando de lugar. Como, por exemplo, na frase eu corro ou eu caminho no parque. Ich laufe im Park. Eu não estou saindo do parque, né, nessa minha frase. Eu permaneço dentro do parque. Por isso que a gente está utilizando o caso dativo. Não há deslocamento de lugar. Eu permaneço nesse mesmo lugar. Embora ainda haja um movimento, eu esteja me movimentando dentro do parque. Alles klar? Esse é um assunto bastante complexo, é uma lógica muito diferente do português. Por isso é muito importante você fazer bastante exercícios sobre isso, inclusive fazendo frases do seu cotidiano. Frases do cotidiano ajudam ainda mais porque você consegue fazer uma relação entre a tua vida mesmo e cria uma conexão, um entendimento melhor de como que essa preposição funciona. Por isso, já aproveita e escreve aqui nos comentários um exemplo, utilizando cada um dos casos, um caso onde você está parado e um caso onde você está indo para algum lugar. Mas pensando também nessa ideia de praticar esse assunto e fazendo exercícios sobre esse tema, na terça-feira eu vou postar um vídeo só de exercícios para vocês resolverem. Para você ser avisado quando esse vídeo vai sair, é só você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Fragen? Schreib hier unten. Dúvidas? Escreva aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou, ajude também o canal a crescer deixando um like aqui embaixo. Das ist alles für heute. Danke, Leute. Tschüss. No total são 8 preposições. Eu já não sei mais, acabei de esquecer o número. Mas enfim.